Seu dinheiro vale muito. Os segredos para equilibrar as contas da casa. O dinheiro. O dinheiro nada mais é do que um elemento de troca e deve ser usado para facilitá-la. Trocamos o trabalho diário por dinheiro e isso nos custa nosso tempo de vida, nossa saúde, nosso conhecimento adquirido, nossas habilidades. O dinheiro, portanto, não é um presente, mas algo recebido em troca de trabalho. E o dinheiro, fruto de rendimentos que não nos esforçamos para receber. Foi necessário o esforço inicial de alguém para investir esse dinheiro. E o dinheiro que gastamos de gorjeta? Na verdade, ele é a recompensa por um trabalho realizado com excelência. Se pensarmos nas mais diversas situações, chegaremos a algum tipo de troca para receber dinheiro. Por isso, é preciso valorizar o esforço que fazemos para obtê-lo. Quando desperdiçamos dinheiro, na verdade estamos desperdiçando o tempo de vida que dedicamos ao trabalho. Ninguém melhor do que você para valorizar o seu dinheiro, mas o que podemos fazer para esse capital valer mais? Na teoria, R$50 vale R$50 e nos permite adquirir objetos até esse valor. Não dá para transformar R$50 em R$100, mas pode-se perceber que o valor do dinheiro oscila de acordo com a situação. Pensando em centavos, você não gastaria meia hora do seu tempo tentando resgatar 3 moedas de 5 centavos que caiu no ralo do banheiro, certo? A não ser que as moedas pudessem causar entupimento, o que geraria transtornos e custos maiores. A reação normal seria deixá-las para lá. Agora imagine deixar pelo comércio 15 centavos de troco todos os dias. Isso resultará em R$1,05 por semana, R$4,50 por mês, R$54,75 por ano. Se uma loja cometer o erro de R$50 no seu troco, com certeza você vai reclamar o valor imediatamente. Afinal, são R$50. No entanto, não teremos a mesma percepção se essa quantia ficar nas lojas no decorrer de um ano. É importante percebermos o valor da unidade. Tudo se inicia na unidade e se não soubermos fazer um bom uso dela, com certeza não saberemos fazer bom uso de milhões. Fazer seu dinheiro valer mais significa dar a ele o seu devido valor em qualquer situação, evitando desperdícios e perdas, mantendo o controle financeiro através de planejamento, negociação e provisões para o futuro. No decorrer desse livro, você verá que isso é fácil e que todas as ações aqui descritas estão ao seu alcance de forma bem simples. Autoconhecimento. Cada um de nós tem características próprias e essas características nos acompanham também nas escolhas e decisões financeiras. Que tipo de administrador financeiro você é? Aqui está um perfil que facilitará a administração financeira pessoal. Um bom administrador tem uma vida financeira saudável, sem dívidas e ainda consegue poupar para realizar sonhos. Sabe o que quer, tem controle de suas emoções para não sair do seu planejamento. Vê o dinheiro como um meio de troca que lhe permite atingir seus objetivos com liberdade de escolha e capacidade de negociação. Dá preferência para pagamentos à vista e utiliza o crédito conscientemente sem se endividar. Perfil para quem tem foco em bons resultados financeiros. Independentemente do valor da receita, quem sabe administrar seus recursos tem o segredo do sucesso financeiro. Controle e organização. Anota os gastos e faz controle diário do dinheiro que recebe e que gasta. Organiza suas contas, evitando pagar juros por esquecimentos. Racionalidade e eficácia. Analisa sua situação racionalmente e faz o que é preciso ser feito,
caso o resultado obtido não seja o desejado. Planejamento. Sabe o que quer a curto, médio e longo prazos. Planeja o que vai comprar e, se surgir alguma compra não planejada, analisa e tem condições de pagar sem criar impacto negativo no orçamento. Com o planejamento das compras, evita pagar juros para ter o que necessita ou deseja. Proatividade. Faz sobrar dinheiro do orçamento para investir mensalmente ou no prazo que deseja. Se algo dar errado em seu planejamento, toma decisões imediatas para retomar o caminho que o levará à realização. Busca informações para poder tomar uma atitude ao invés de esperar o que vai acontecer para agir depois. Administração de riscos. Sabe o limite de risco que pode correr sem expor seu patrimônio, suas reservas essenciais e perdas. Todo investimento ou transação financeira traz riscos ou incertezas de ganho. Os ganhos maiores são para quem assume riscos maiores. Resistência à frustração. Mantenha a disciplina e não se deixe levar pelo emocional. É preciso resistir às frustrações que normalmente nos levam a buscar compensações imediatas no consumo. Negociação. Saber valorizar o que possui e buscar sempre uma negociação ganha-ganha, ou seja, algo que será bom para ambas as partes. Foco na solução. Problemas existem e faz parte da nossa vida. Temos problemas nos relacionamentos pessoais e profissionais, na saúde e também nas finanças. Ter foco na solução encurta o processo e reduz o sofrimento. Humildade. É humilde para reconhecer quando precisa de ajuda para tomar decisões. Buscar informações com especialistas pode evitar perdas. Admitir que não sabe tudo e que errou pode evitar perdas maiores. Importante: não existe ninguém com um perfil 100% favorável. Não somos robôs. Somos dotados de razão e emoção. Com base nesses parâmetros, porém, podemos tentar desenvolver o que ainda não temos e melhorar nossa vida financeira. Controle e organização. Descontrole financeiro é o motivo da inadimplência de 43,11% dos participantes de uma pesquisa realizada pela Telecheck, divulgada em janeiro de 2010. É certo que em uma família convivemos com diferenças. Um é mais organizado, enquanto o outro é mais resistente à frustração. Busque aquele que reúne mais características favoráveis e aceite ser o administrador da família para organizar e controlar as contas. As decisões, no entanto, continuam sendo de todos os envolvidos. Para controlar e organizar, além de disciplina, é preciso 2 pastas. Coloque numa delas as contas a pagar por ordem de vencimento. Pode ser uma pasta comum ou uma pasta sanfonada com 31 divisões, uma para cada dia do mês, nas quais serão colocadas as contas na data do vencimento. Na outra pasta, coloque os documentos pagos e que deverão ser arquivados. Uma agenda será necessária para anotar diariamente contas a pagar, valores a receber, gastos efetuados em dinheiro. Uma planilha de orçamento mensal. Neste livro, trazemos um modelo de planilha para acompanhar mensal todas as finanças da família. Extratos bancários. No extrato bancário estão as principais informações para alimentar a planilha. Rotina diária para controle financeiro. Consulte a pasta com as contas a pagar e veja se há pagamentos a fazer. Tire seu extrato bancário pela internet e salve-o em um arquivo. Não há necessidade de imprimir o extrato, porém, se quiser fazê-lo, utilize o verso da folha usadas para evitar desperdício de papel. De posse do extrato, faça os lançamentos na planilha de orçamento de contas pagas.
débitos efetuados, contas em débito automático, taxas bancárias e recebimentos. Na agenda, marque OK nas contas pagas e nos recebimentos efetivados. Em seguida, efetue os pagamentos do dia. Se fizer saque em dinheiro, anote na agenda o valor retirado e onde o dinheiro foi gasto. Por exemplo, pagamento a diarista, feira, mesada do filho, etc. EPA, 3 passos para a organização financeira. E de enxergar, P de pensar, A de agir. Este método, que foi publicado no livro Saiba Mais para Gastar Menos, Trabalhando Sua Inteligência Financeira, da mesma autora, vem sendo utilizado por milhares de pessoas no Brasil e também no exterior. Os segredos da eficácia do método são a simplicidade e a sua praticidade. Aproveitamos essa nova publicação para fazer algumas alterações no pensar, colocando aqui novas formas de analisar o orçamento. E enxergar. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Helena Bersamo Viana. Para tomar qualquer decisão é necessário antes enxergar a situação real. Assim como o médico precisa de exames para diagnosticar a doença e receitar o remédio correto, financeiramente falando, é preciso enxergar os números reais para poder definir a situação e saber o que precisa ser feito. Existe uma certa resistência em enxergar números que não nos agradam, mas não há forma de mudar uma situação sem ter noção de como ela está, encarando-a de frente. Para ter dados precisos, vamos usar um coletor de dados no qual centralizaremos nossas informações. Sempre use uma agenda para anotar os gastos e recebimentos do dia. Se não quiser anotar todos os dias, utilize uma caixa de sapatos ou uma outra caixa disponível para colocar os comprovantes, tickets, canhotos de cheques, recibos, contra-cheques, enfim, tudo que for relativo a recebimentos e pagamento do dia. Deixe um bloquinho ou uma folhinha em branco dentro da carteira e anote os dados das despesas sem comprovante. Semanalmente, coloque essa folha na caixinha. Uma vez por semana, reserve meia hora do seu dia para transferir para a planilha os dados anotados diariamente na agenda e os dados dos comprovantes da caixa. Para isso, some despesas de mesma natureza. Exemplo, alimentação engloba gastos em açougue, padaria, supermercado, compras de alimentos, feiras livres, laticínio, comida, delivery, fast food, restaurante, etc. Se você mantiver essa disciplina por 4 semanas, ao final de um mês, você saberá exatamente onde gastou o seu dinheiro e qual o valor gasto. Você vai enxergar os números reais do seu orçamento, não os imaginários. P. Pensar. Vamos enxugar o orçamento fazendo a análise CDE, que é a sigla de C de continuar, D de diminuir e E de eliminar. C. Continuar. Despesas que não podem ser alteradas, como condomínio e prestação de imóveis. Essas despesas são as que continuam iguais no mês seguinte. D de diminuir. Despesas que devem ser diminuídas no orçamento. E de eliminar. Despesas que devem ser eliminadas do orçamento. Cada despesa do orçamento deverá ser classificada com uma letra correspondente. Na coluna seguinte, coloque os novos valores para o próximo mês. Essa será a sua meta de consumo para cada categoria no próximo mês. Lembramos que essa análise deve ser feita em conjunto com todas as pessoas envolvidas no orçamento familiar, porque ela não pode ser realizada por uma única pessoa. Porque quando mexemos nos números do orçamento, estamos lidando com pessoas reais.
O que para você pode ser insignificante, para o outro pode ser de extrema importância. Então é hora de se reunir e, em consenso, decidir o que deve ser reduzido, o que deve ser eliminado e o que deve ser remanejado. Exemplo: você percebeu que o valor gasto com celulares estão alto demais? É preciso reduzir essa despesa? Deve-se decidir nessa reunião qual a quantia que cada um terá que administrar por mês, estipulando um valor individual de acordo com a necessidade. Se fica difícil fazer esse controle com celular pós-pago, mude para pré-pago. Assim, cada um pode carregar o valor decidido mensalmente. Importante, na prática, desde 2006, percebemos que o segredo para conseguir enxugar o orçamento está nessa fase do método. Mesmo sem falar em números, a tomada de decisão é que fará a diferença. A decisão em família, com diálogo e clareza dos fatos, e cada um assumindo a responsabilidade de mudar alguma atitude, é que fará o orçamento acontecer como planejado. Se não houver clareza na hora da análise do que realmente deve ser reduzido ou eliminado, se essas decisões forem impostas e não negociadas, poderão surgir ressentimentos e a execução prática falhará. Colocar no papel novos valores bem menores, prevendo redução nos gastos, é fácil. O difícil é tornar esses números realidade. Por isso, a tomada de decisão no momento do CDE é de extrema importância. Se o consumo com celulares está alto, todos terão de usar menos para economizar. Se o consumo de energia está excessivo, é responsabilidade de todos tomar banho mais rápido, limitar o uso da TV, videogame, computador e apagar as luzes dos ambientes vazios, por exemplo. Os resultados virão se todos os envolvidos estiverem conscientes da necessidade de mudança e enxergarem os benefícios que essas atitudes trarão para o grupo. A prática desse método é inclusiva e tem o objetivo de aproximar as pessoas no momento de decisão e evitar a dispersão da família em situação de crise financeira. Somente com a união e o enfrentamento será possível reverter quadros de dívidas ou obter sucesso para poupar e investir. De agir. A natureza fornece alimentos em abundância para os pássaros, porém não coloca esse alimento no ninho. De nada adiantará enxergar a situação, interpretá-la, ver o que precisa ser feito e não agir. A cada item classificado com D, de diminuir ou de eliminar, associe ações a serem realizadas para tirar os números do papel e torná-los reais no próximo mês. Programe essas ações no decorrer do mês em sua agenda para não esquecê-la. Se você optou por reduzir gastos com combustível, haja de forma que isso ocorra. Vá à padaria a pé, use o metrô quando for possível, faça um sistema de carona com rodízio entre os colegas de trabalho ou faculdade. Se você escolheu cancelar uma segunda conta bancária totalmente desnecessária e que só serve para acumular taxas para pagar todo mês, ligue para o banco e veja que medidas deve tomar para encerrar a conta. Se você resolveu que o dinheiro economizado com combustível será utilizado para fazer um curso de inglês que vem adiando há anos, pesquise a escola e faça a matrícula. Busque o seu caminho, use a criatividade, torne o que está no papel realidade. Isso só será possível se você agir. Orçamento eficaz. Como uma luz brilhava numa caverna escura, o orçamento deixa a descoberto os vazamentos em suas bolsas, dando-lhe condições de estancá-los e destinar as despesas a propósitos definidos e gratificantes. George Clason. A planilha que você verá na próxima página
tem espaço para controle semanal. Crie hábitos de semanalmente passar essa planilha de dados levantados através de extratos bancários e do controle de gastos com dinheiro. Fazendo o controle semanal, será possível acompanhar o que está acontecendo com o seu orçamento durante o mês. Ao invés de esperar o final do mês para ver o que aconteceu e, através de uma atitude reativa, fazer algo para mudar, seja proativo e ainda no decorrer do mês tome decisões para ter um melhor resultado financeiro. Alguns cuidados com as anotações. Despesas com supermercado em nosso orçamento são despesas com alimentação. Se você comprou roupa ou algum utensílio no supermercado, pegue a nota e separe os valores, o que é alimentação, o que é roupa, o que é utensílio. Cada um desses itens pertence a uma categoria diferente no orçamento. Se você pagou o supermercado com cartão de crédito, veja a seguir como um proceder. Despesas com cartão de crédito ou com cartões de loja ou de supermercado. Você deve ter observado que nossa planilha não tem coluna de cartão de crédito, justamente para que você lance cada despesa no lugar correto. Lance os gastos com suas categorias na semana relativa ao vencimento do cartão e não na data da compra. Exemplo, se você pagou o supermercado com o cartão de crédito que vence dia 15 do mês seguinte, pegue a nota da compra, separe os itens por classificação como na planilha e lance na coluna da semana do vencimento do cartão no próximo mês. Apesar de ter feito a compra nesse mês, o pagamento ocorrerá no mês seguinte e deve constar das despesas do respectivo mês. Agindo assim, você terá a visão do que efetivamente foi gasto dentro do mês e iniciará o mês seguinte consciente dos compromissos assumidos para pagar, planejando melhor seus gastos. Ao final de 4 semanas, some linha por linha e veja o total de cada despesa. Juntamente com os outros familiares, aplique o CDE para definir o que deve ser reduzido ou eliminado. Planilha de controle semanal. Racionalidade e eficácia. Racionalidade e eficácia significa analisar racionalmente e em seguida fazer o que precisa ser feito. Resultado do mês. Resultado do mês igual resultado do orçamento do mês. Fluxo de caixa. Fluxo de caixa igual resultado do mês mais saldo anterior. O resultado do mês nos mostra o resultado dentro do mês sem considerar o saldo anterior. O fluxo de caixa nos mostra um saldo atual, pois considera o saldo anterior mais o resultado do mês. Análises. Resultado do mês positivo, fluxo de caixa negativo. Significa que seu saldo anterior era negativo e que você traz dívidas do passado. Ter um resultado do mês positivo significa que você já consegue gastar menos do que recebe. Falta agora criar uma estratégia de forma a sobrar dinheiro para quitar as dívidas. Resultado do mês negativo, fluxo de caixa positivo. Significa que neste mês você gastou mais do que recebeu e só não ficou no vermelho porque seu saldo anterior era maior do que o valor devedor. Isso muitas vezes acontece com profissionais liberais que têm uma concentração de renda em algum dos meses do ano, prevendo que terão meses nos quais não entrará dinheiro suficiente, reservam uma quantia nos meses de alta para suprir os meses de baixa. Se esse não for o seu caso, fica aqui o alerta de que você ultrapassou sua receita este mês. Enxugue seu orçamento. Resultado do mês negativo, fluxo de caixa negativo. Sinal vermelho total. Você gastou mais do que recebeu e já trazia um saldo negativo anterior.
é hora de aplicar o CDE com toda a seriedade e fazer um esforço intenso para reverter a situação. Caso contrário, a bola de neve aumentará. Se não tem como enxugar o orçamento, encontre com criatividade uma forma de obter mais dinheiro para poder sair dessa situação. Analise se outro membro da família tem condições de trabalhar para ajudar no orçamento. Resultado do mês positivo, fluxo de caixa positivo. Este é o resultado ideal para um orçamento: gastar menos do que recebe e ir acumulando um saldo positivo. É hora de analisarmos a melhor forma de investir esse saldo e multiplicá-lo para realizar algo que deseja. Isso não o isenta de aplicar o CDE no seu orçamento para ver se há possibilidade de melhorar ainda mais esses resultados, evitando algum desperdício. Evite deixar dinheiro sem destino sobrando na conta. Logo você achará onde gastá-lo sem necessidade. Como enxugar o orçamento? Diante dos resultados das análises, você saberá se precisa ou não enxugar o orçamento. Reveja como aplicar o CDE ao seu orçamento na página 12, lembrando que mudanças requerem determinação e comprometimento. É um processo e todos precisam se adaptar. Torne essa fase agradável fazendo aquela pizza deliciosa em casa, reduzindo o custo com o fast food. Em vez de ir ao shopping, busque uma atividade ao ar livre num parque próximo e faça algo inusitado nos dias de hoje. Um piquenique, por exemplo. Vaidade também não precisa ser eliminada junto com os números. Busque alternativas mais econômicas para a manicure ou a tintura no cabelo. As reuniões para decidir sobre o orçamento devem ser objetivas e com foco em soluções. De nada adiantará passar horas discutindo e tentando achar o culpado. Esse é o momento de unir forças para atingir um objetivo comum. Planejar as compras é essencial para manter o controle. Preveja no orçamento uma verba para comemorar o sucesso do planejamento. Quando conseguirem cumprir o planejamento, comemorem, mas sem exagero. Equilibre o orçamento, sem destruir relacionamentos. Mais importante do que valorizar o que tem, é valorizar quem você tem ao seu lado. Seu patrimônio líquido. Esta informação é muito importante para você saber onde está, ou seja, qual é o seu ponto de partida para depois decidir qual caminho seguir a fim de chegar onde quer. Comece cada ano fazendo um balanço patrimonial. A diferença entre o que possui e o que deve é chamado de patrimônio líquido. Ano a ano, você acompanha seu patrimônio líquido e faz uma comparação. Mesmo sem ter adquirido novos bens, alguns deles podem ter valorizado e aumentado o patrimônio, ou mesmo com a aquisição de novos bens, pela depreciação de outros, seu patrimônio líquido pode sofrer redução. Enxergando esses valores anualmente, é possível ter uma noção realista do seu patrimônio líquido. Muitas pessoas se iludem com o status de parecer ter e não calculam o alto custo e o desperdício de dinheiro a que isso pode levá-las. Comprar carro de luxo financiado pode resultar em redução de patrimônio no decorrer do tempo, já que o valor do carro é X ativo e o valor da dívida deste carro é 1,5x passivo, por exemplo. Melhor seria adquirir um carro básico à vista e com o valor que se pagaria em inúmeras prestações, poupar e investir para depois fazer uma atualização por um modelo melhor. Desse modo, evita-se o custo de juros pagos na compra de um bem depreciável como veículos. Em contrapartida, a compra de um terreno numa região em expansão pode aumentar seu patrimônio pela valorização rápida em função de desenvolvimento do local. Tendo a visão dos números, será possível fazer a leitura e tomar decisões mais racionais
na hora de comprar um bem ou se desfazer dele. Planejamento e proatividade. Muitas pessoas têm uma postura passiva, ficam à espera de que algo aconteça para melhorar sua vida. Planejar é ser proativo e é muito simples. Veja no exemplo a seguir. O que eu quero? Defina o que você quer. Por que eu quero? Pense nos benefícios que terá. Isso motivará você a manter o planejamento ativo. Quando eu quero? Analise um prazo viável dentro da sua realidade. Como eu quero? Quanto maior o detalhamento, mais fácil será levantar o custo do que você deseja. O que eu quero está dentro da minha realidade? Essa pergunta deve ser feita para colocar os pés no chão, evitando planejar algo que esteja muito fora da sua realidade. Qual o custo? Levando em consideração os detalhes, levante os custos. Qual a estratégia para conseguir a verba necessária no prazo desejado? Relacione aqui passo a passo o que deverá ser feito. Quais as vantagens de ter um planejamento financeiro? Evita o consumo desnecessário, facilitando o depósito mensal na poupança. Quem não tem um planejamento, ou seja, um foco no que deseja, acaba não priorizando a poupança mensal e gasta tudo o que recebe. Evita o pagamento de juros para aquisição de bens de consumo. Sem pagar juros, seu dinheiro rende mais. Permite a negociação na compra do pagamento à vista, gerando mais economia. É flexível e pode sempre ser ajustado a uma nova realidade, antecipando ou prolongando o prazo de aquisição sem gerar impactos no orçamento. Gera sensação de bem-estar, pois permite alcançar o objetivo com economia e sem gerar dívidas. Planejamentos anuais importantes para evitar descontroles. Férias. Férias sem planejamento é certeza de gastos bem maiores. Escolher com antecedência o lugar para onde vai, prever custos, fazer reservas, negociar preços e determinar gastos extras possíveis pode ajudá-lo a economizar bastante. Um exemplo: se você vai passar férias no Rio de Janeiro e mora na cidade de São Paulo, há uma empresa aérea que dá descontos para a compra de passagens com 30 dias de antecedência. O custo de ida e volta fica em torno de R$100 na baixa da temporada. A mesma passagem aérea na baixa temporada, comprada na véspera da viagem, fica em torno de R$600 ida e volta. O mesmo pode ocorrer com o valor da estadia. Receitas extras. Muitas empresas pagam anualmente participação nos lucros, 14º salário ou ainda um sistema de bonificação por produtividade. Ou ainda você pode ter uma atividade paralela como venda de cosméticos e obter lucros mensais. São valores extras que podem ser incorporados aos seus ganhos. Não gaste por antecipação e planeje um investimento para colocar esses valores, compondo uma reserva financeira. Administre suas finanças sem contar com esses extras e só se permita usar parte desse dinheiro depois que ele estiver de fato na conta e dentro de um planejamento feito com racionalidade e cautela. Despesas do início do ano. Todos os anos existem despesas como IPTU, IPVA e licenciamento de veículos, rematrícula da escola dos filhos, gastos com material escolar, passeios e materiais extras que a escola exige e despesas com novos uniformes. Já que os filhos crescem, as roupas ficam pequenas. Situações previsíveis, mas que não são planejadas e quando surgem geram desequilíbrio financeiro. Presentes. Todos os anos há uma lista de pessoas queridas que fazem aniversário
e que costumamos presentear a datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia dos Avós, Páscoa e Natal. Os gastos nesses períodos são certos, mas não é feito um planejamento para reservar parte do orçamento a essas despesas. A solução é comprar no cartão de crédito na última hora, sem pesquisa de preço, o que vai impactar as finanças no mês seguinte. Se a fatura do cartão de crédito não couber no orçamento, será paga apenas uma parte, entretanto, rotativo, com taxas de juros altíssimas. Faça uma lista com o nome das pessoas que presenteará e as datas. Coloque na frente de cada nome a sugestão de presente a ser dado. Fique atento à pesquisa de preço e, no caso de uma promoção com redução de preço real daquilo que está na lista, antecipe a compra se tiver recursos. Data, nome, ocasião, sugestão. Planejando os presentes com antecedência, é possível presentear com algo confeccionado por você mesmo ou ter tempo para pesquisar o que a pessoa realmente precisa. Lembro-me de uma vez que saí para comprar produtos de higiene e minha mãe havia comentado que meu padrasto estava precisando de uma lixa de unha. Ele tinha ido fazer compras e se esqueceu da lixa. Eu trouxe a lixa e quando ele perguntou quanto era, eu disse que não tinha sentido cobrar. Ele então virou para mim e disse: há coisas caras que a gente ganha e acaba não usando, e há coisas simples que chegam na hora certa e são muito úteis. Obrigado mesmo. E me abraçou com carinho. Entendi o recadinho a mais nesse abraço carinhoso. Eu havia sido atenciosa com ele. Para idosos e crianças, essa atenção é essencial e vale mais do que presentes caros. Na correria, deixamos de prestar atenção a esses pequenos detalhes que fazem a diferença. Para amigos de verdade e pessoas que amamos, estar junto, partilhando momentos felizes é mais gratificante do que receber presente caro de alguém querido ausente. Tudo bem que é um carinho, mas no fundo o que nos deixa felizes são os abraços, a companhia. Sentir que somos queridos por quem amamos é reconhecimento. Como calcular a reserva? Para prover um valor mensal para despesas de início de ano e presentes, faça um cálculo com base no ano anterior ou atual. Se já as pagou este ano, acrescente 10% como estimativa do valor para o próximo ano dessas despesas. Divida esse valor por 12 e encontrará o valor mensal da reserva a ser feita para não se apertar e ter que utilizar o cartão de crédito. Exemplo: ajuste os valores acima para a sua realidade e descubra o valor mensal que deverá poupar para compor essas despesas e não ter que utilizar crédito e pagar juros, aumentando seus gastos. Seu dinheiro vai render mais se conseguir planejar e fazer os pagamentos e compras à vista. Aumento da família. Sabemos que mais um filho, além de inúmeras alegrias que nos traz, aumenta os custos familiares. Mesmo que você tenha um convênio médico e não vai gastar com o hospital ou que já tenha móveis e outros utensílios do primeiro filho, haverá custos pertinentes à situação. Remédios pós-partos para a mãe, fraldas, leite em pó, são custos que chegarão e de início parecem pequenos, mas fazem diferença e geram impacto no orçamento. Se a mãe também trabalha, haverá ainda a despesa com uma creche ou babá. Outro custo será a educação, que vai de 6 a 23 anos, mais ou menos. Estar preparado financeiramente para mais um filho ajudará a manter a harmonia familiar. Segundo pesquisa do Cefip, uma família de classe média gasta em valores anuais de 243 a 470 mil
de acordo com a sua renda mensal para criar um filho até os 22 anos. Na conta inclui-se as despesas mensais com saúde, educação, alimentação, vestuário e lazer. Nos gastos não foram incluídas despesas com habitação e transporte. Quando colocamos o foco somente nas despesas com educação, vemos que é preciso economizar cerca de 120 mil para garantir os estudos dos 7 aos 22 anos. Se seu filho trabalhar para pagar por si própria a faculdade, mesmo assim as despesas de 7 aos 17 anos correspondem a cerca de 50% do valor acima. Apesar da educação pública no Brasil estar bem aquém das nossas necessidades, algumas cidades conseguem ter um ensino público de qualidade. Se for este o seu caso, não tenha dúvida, guarde o dinheiro que gastaria com o ensino fundamental e médio para pagar a faculdade. O planejamento financeiro se torna um grande facilitador para alcançarmos a qualidade de vida desejada. Quem planeja evita transtornos e economiza dinheiro. Planejamento é a base do sucesso financeiro. Como deve planejar quem tem renda mensal variável? Todo tipo de negócio tem sua sazonalidade. Quem é funcionário CLT não sente esses períodos, pois tem um salário fixo mensal. Quem tem renda variável sabe ou deveria saber que há períodos no ano em que sua renda atinge um pico positivo de ganhos e há períodos em que o ganho não passa de um valor básico. Quem tem renda variável por ser autônomo, empresário ou funcionário comissionado, por exemplo, pode fazer planejamentos levando em consideração a média de suas receitas e das suas despesas nos últimos 12 anos, como por exemplo, no quadro acima verificamos uma média de receitas líquidas, valor brutos, menos impostos e despesas, que é maior que a média das despesas pessoais no período de um ano. Isso mostra um profissional de renda variável que conhece seu tipo de negócio e adequou suas despesas a um patamar inferior à média anual de receitas líquidas. Dessa forma, poderá prover uma quantia mensal como reserva, cujo valor ideal será de 6 meses da média de gastos mensais, ou seja, cerca de 13.415, no exemplo acima. Em 16 meses, comporá essa reserva e a partir daí deverá continuar com ela para poder realizar uma viagem ou trocar de carro, por exemplo. O primeiro ano com a situação de renda variável é o mais difícil, por ainda ser incerto o que vai acontecer. É essencial não se iludir com receitas muito acima do esperado e sair gastando imediatamente. Espere completar um ano de situação com renda variável para ver como funciona. Talvez toda a renda do primeiro semestre tenha que suprir os outros 6 meses se o negócio for rentável em apenas metade do ano. De olho no consumo para ajustar seu orçamento. Compra somente o necessário, não o conveniente. O desnecessário, ainda que custe somente 1 cêntimo, é caro. Sêneca. O problema não é consumir, mas consumir o desnecessário na maior parte do tempo. Uma atitude que vem colocando em risco a sustentabilidade da vida no planeta. Comece a observar o que, como e quanto você compra e verá que a maior parte do dinheiro é gasta com itens dispensáveis. Liquidações e promoções. Palavras mágicas poderosas que acionam o nosso cérebro uma possibilidade de acerto. Comprar mais barato é economizar dinheiro, certo? Errado. Em geral, liquidações e promoções são apenas uma oportunidade de exercer o poder de compra sem culpa.
Pensamos no custo e esquecemos o benefício. Compramos várias peças de roupas ou sapato do mesmo modelo e de cores diferentes para aproveitar o preço baixo, que nem sempre é baixo se levarmos em conta a qualidade dos produtos. Efeito no dia a dia. Achamos que estamos sempre com a mesma roupa ou o mesmo sapato e acabamos usando apenas uma peça da cor que mais gostamos. As outras não serão usadas, mas as deixamos por longo tempo no armário para diminuir o remorso de ter gastado o dinheiro. Isso não acontece apenas com roupas e sapatos, acontece com CDs, DVDs, livros são outra tentação. Vemos os títulos, encantamo-nos com eles e os levamos para casa. Se utilizarmos os CDs e DVDs uma vez pelo menos, será muito. Os livros vão ficar na lista de espera, já que não temos tempo para ler nem a revista semanal que chega em casa aos finais de semana. Atitude para seu dinheiro valer mais. Compre em promoção somente aquilo que realmente precisa. Evite olhar somente o preço, pense no benefício. Quantas vezes utilizará e o custo justifica a compra? Pergunte-se: eu realmente preciso disso agora? E faça compras racionais. Supermercados. Artigos de limpeza e higiene e alimentos são sempre necessários, mas os mercados, sejam eles mini ou super, merecem atenção especial. Como encontramos tudo o que precisamos e não precisamos nesses lugares, todo cuidado é pouco. Vamos falar das promoções mais comuns. Leve 3 e pague 2. É difícil resistir. Essas promoções aparecem em sucos, macarrões instantâneos, produtos de limpeza. De promoção em promoção, acabamos levando muito mais do que precisamos, gastando mais do que deveríamos. Só vale a pena se você realmente estiver precisando do produto, já conhece a marca e a qualidade e vai conseguir utilizá-los antes do vencimento. Promoção relâmpago. Gera uma correria dentro da loja, pois dura apenas alguns minutos. Os produtos são colocados à venda pela metade do preço, às vezes por um terço do preço. Quem conseguiu comprar, economizou. Quem não conseguiu, vai pagar mais caro. A competição pelo produto aumenta a ansiedade em adquiri-lo. Acabamos pegando quando nossas mãos conseguem carregar e nos sentimos satisfeitos com isso. Como somos ingênuos, os itens normalmente colocados nessas promoções são os perecíveis, cuja data de validade se aproxima do vencimento. Se comprarmos mais do que o consumo normal, esses produtos vencem e acabam sendo descartados. Destaque de produtos em promoção. São promoções que ficam na ponta das gôndolas, viradas para os corredores principais. Ali são colocadas pilhas de produtos de uma determinada marca com preços em promoção. Antes de colocar o produto no seu carrinho, vá até o corredor onde ele normalmente fica e compare o preço com outras marcas da mesma qualidade. Muitas vezes o artigo em evidência não tem o melhor preço. Não se iluda com a palavra promoção. Compare preços, qualidade e validade. Oferta do dia. Agora os supermercados colocam a cada dia um produto diferente com preços menores para atrair o consumidor. Apesar de ser uma oportunidade de economizar na compra de produtos perecíveis como frutas, verduras e carnes, se não formos disciplinados, acabaremos cedendo a alguma das promoções anteriormente citadas. Compramos com os olhos, com o estômago e com as emoções. Se não estivermos focados naquilo que realmente precisamos, com certeza gastaremos mais. Degustação: café, suco, geleias, iogurte, carnes, linguiças, macarrão instantâneo, panetone. Uma delícia além de grátis. A degustação é grátis, mas o produto custa às vezes mais caro do que as outras marcas. Normalmente as degustações
estão vinculadas a promoções e brindes que nos induzem a comprar o produto. Efeito no dia a dia. Gastamos mais do que deveríamos e acumulamos produtos em excesso que ficam abarrotados nos armários. Alguns produtos perdem a validade antes de conseguirmos usá-lo. De outros, simplesmente não gostamos. Atitude para seu dinheiro valer mais. Faça lista com foco no que realmente necessita. Evite ir às compras com fome ou pressa. Se você é do tipo que adora ir ao supermercado e sente um enorme prazer em compras desnecessárias, o melhor que tem a fazer é delegar a compra para alguém controlado. Pequenos gastos em dinheiro. Troca-se uma nota de R$ 50 e ao final do dia restam alguns trocados apenas. Que fenômeno é esse que leva nosso dinheiro embora rapidinho? Não é um fenômeno, mas é o resultado de pequenos gastos que fazemos no dia a dia. Com uma nota de R$ 50, você compra 4 pacotes de figurinhas para seu filho de R$ 3 e uma revista de R$ 8,90. Após o almoço, compra um chiclete por R$ 1,70. Um amigo lhe pede que assine o número de uma rifa do colégio do filho a R$ 5. Na volta para casa está chovendo e você sem guarda-chuva compra um no camelô por R$ 7. Passa na padaria e compra pão e leite, mais algumas coisinhas e gasta R$ 9. Todos esses pequenos gastos somados dão R$ 34,60. Restam apenas R$ 14,40. Efeito no dia a dia. Ao constatar que nos resta pouco do que tínhamos, a sensação é de que perdemos dinheiro ou de que alguém nos deu troco errado. Forçamos a memória, descobrimos que gastamos o dinheiro sem perceber porque eram quantias pequenas. Se fossem para comprar um único produto no valor de R$ 30, pensaríamos antes de gastar. Atitude para o seu dinheiro valer mais. Preste o máximo de atenção aos pequenos gastos. Some os valores que já gastou e estipule um limite semanal. Cartões de lojas e as compras em 5 vezes sem juro. As lojas emitem aos clientes cartões próprios que possibilitam parcelamento sem juro. Mas será que é sem juro mesmo? Com certeza não, e isso significa que todos os itens da loja estão acrescidos de juro nos preços da etiqueta. Perde quem compra à vista, já que essas lojas não negociam desconto para pagamento no ato da compra. Além disso, os pagamentos só podem ser feitos na própria loja, obrigando o cliente a voltar todos os meses. Assim acontece o consumo não planejado. Vamos pagar a fatura, vemos uma promoção e acabamos comprando. O parcelamento sem juro é em 5 vezes, porém ao passar no caixa, sempre vão lhe oferecer uma opção de pagamento com juros. Se você não perguntar e simplesmente concordar com o valor da parcela, pagará mais juros além do já embutido nos preços. Efeito no dia a dia. As compras parceladas vão se acumulando mês a mês e as pequenas parcelas se transformam em uma dívida grande que pode abalar seu orçamento. A tendência será pagar o valor mínimo e ficar exposto a cobranças e juros altíssimos que vão consumir ainda mais o seu dinheiro. Atitudes para o seu dinheiro valer mais. Compre somente à vista. Se em vez de 5 peças puder comprar apenas uma, o importante é que dessa forma não terá surpresas desagradáveis no orçamento e manterá as finanças sob controle. Cartões de supermercados. O mais desastroso é quando o cartão de loja é de um supermercado. Fazer compra do mês no cartão é entrar numa situação difícil de sair depois. A facilidade de comprar sem dinheiro e a ilusão momentânea de que não temos de pagar ao passar no caixa nos leva a gastar mais.
No mês seguinte, teremos que pagar a fatura que consumirá a verba reservada para fazer a nova compra. Só resta fazer de novo a compra no cartão. Efeito no dia a dia. O cartão acaba vinculado ao orçamento doméstico, não só para alimentos, mas para roupas, eletrônicos, celulares e tudo que o supermercado oferece. As dívidas mal administradas acabam gerando transtorno, já que as grandes redes de supermercados são de difícil negociação e cobram juros altos. Atitude para seu dinheiro valer mais. Compre o estritamente necessário. Se for preciso usar crédito, pague a fatura integral e continue economizando até conseguir fazer nova compra em dinheiro, colocando a situação nos eixos novamente. Vale de refeição. Grandes empresas fornecem aos funcionários o vale-refeição em formato de cartão magnético de débito. O valor carregado no cartão equivale a uma quantia diária para o consumo durante o período. Como o funcionário não paga ou paga apenas uma pequena parte desse benefício, a tendência é sempre extrapolar o valor diário, fazendo com que na última semana do mês tenha de usar recursos próprios para se alimentar. Efeito no dia a dia. Acaba surgindo no orçamento mais uma despesa não planejada por puro descontrole nos gastos diários. Atitude para seu dinheiro valer mais. Pesquise os restaurantes ao redor do seu trabalho, veja qual tem bom preço e boa qualidade e controle os gastos. Se exceder o valor diário num dia, no outro dia gaste menos para compensar. Comandas eletrônicas. Padarias, bares, restaurantes de estrada e até boates aderiram a comandas eletrônicas. A cada consumo, passa-se a comanda num leitor e o funcionário digita o código da transação. Ficamos totalmente sem noção de quanto já gastamos e do valor que estamos pagando por alimentos e bebidas. Efeito no dia a dia. Pagamos um valor depois de consumido, o que não nos dará muita margem para negociação de preço ou do valor a ser pago. A probabilidade de consumir mais do que podíamos aumenta por não acompanharmos os valores e as quantidades que já consumimos. Atitude para o seu dinheiro valer mais. Se não houver um cardápio com os preços, pergunte antes e exija nota fiscal para conferir os valores. É um direito seu. Brinquedos e outras compensações. A família mudou, os pais saem para trabalhar, passam o dia todo ausentes e os filhos ficam na escola com os familiares ou com babás. A situação acaba gerando nos pais um sentimento de culpa. Uma das formas de compensar a ausência é a compra constante de brinquedos e guloseimas que as crianças veem nas cerca de 6 horas diárias que ficam em frente à TV e pedem aos pais. Como a intenção é agradar, lá vão os pais em busca dos brinquedos da moda. Chega uma hora em que não há mais espaço para tantos brinquedos e que sinaliza exagero de consumo. Efeito no dia a dia. Criamos assim consumistas em potencial, atendendo a todos os desejos, tornamos nossos filhos frágeis e intolerantes a frustrações. Cada não será um drama, um motivo de rebeldia e ressentimento de rejeição na adolescência e até na vida adulta. Atitudes para o seu dinheiro valer mais. Seu filho deseja sua atenção e precisa dela. Reserve um tempo diário para dar-lhe atenção exclusiva. Acompanhe a escovação de dentes noturna, conte-lhe uma história, brinque e reze com ele antes de dormir. Custo zero, satisfação total. Consumo de recursos naturais. Por uma questão de sobrevivência, mais do que por economia, devemos reduzir o consumo de recursos naturais como água, energia elétrica, papel, alimentos e derivados de petróleo, para citar apenas algumas. Atitude para o seu dinheiro valer mais. Adote os 5 R's para consumir com consciência. Repensar atos de consumo e descartes, recusar produtos que agridam o meio ambiente e, consequentemente, a saúde,
reduzir o consumo desnecessário e tudo o que for possível, focando na sustentabilidade da vida do planeta, reutilizar o que for possível antes de descartar para reciclar. Reciclar materiais requer separação de lixo e encaminhamento adequado. Hoje consumimos muito mais do que o planeta é capaz de repor. O consumo é desmedido e leva a um desequilíbrio natural, já visível nas mudanças climáticas que têm grandes impactos em nossas vidas. O assunto é mais sério do que imaginamos e precisamos quanto antes, rever nossa forma de consumir. Sem consumo não é possível viver, mas consumir com consciência é possível. Às vezes focamos apenas em reciclar, mas antes é preciso reduzir o consumo, já que os recursos naturais são finitos. Para entender melhor o quanto o seu consumo pode fazer a diferença, acesse os links abaixo e assista aos vídeos. História das coisas. O vídeo nos ensina muita coisa, nos faz rir e pode mudar para sempre a forma de vermos os produtos que consumimos todos os dias. 1/3 de tudo que você compra vai direto para o lixo. Campanha do Instituto Aracatu para o consumo consciente. Fique atento à real necessidade. Grátis para consumo acima de. O consumo a partir de X reais lhe dará o direito de receber gratuitamente um brinde, que segundo o vendedor é maravilhoso. Somos levados pela emoção e pelo sentimento de estarmos ganhando algo, quando na verdade dependendo do quanto custa o brinde e do que realmente precisamos comprar, sairia mais barato comprar o produto do que gastar mais só para ganhar o brinde. Garantia estendida. Para saber se é vantagem contratar a garantia estendida oferecida pelo vendedor na hora da compra de um equipamento, é preciso conhecer o que realmente a apólice de seguro cobre, já que esta garantia é, na verdade, uma modalidade de seguro e não uma continuidade da garantia oferecida pelo fabricante. O PROCON recomenda a leitura e análise da apólice de seguro antes da contratação da garantia estendida, que em alguns casos pode ser efetivada 15 dias após a compra. Gastos com tecnologias da informação. TV a cabo. Ficamos seduzidos pelos pacotes com tantos canais interessantes, mas esses pacotes não são baratos como as propagandas dizem ser. Normalmente, nos primeiros meses, as empresas oferecem um valor reduzido para encantar o cliente e depois passam ao seu preço normal de contrato. A mudança para TVs de plasma ou LCD gera novas demandas, como um pacote de HD e convites para migrar de pacotes sem custos. Na verdade, o aparelho é grátis, mas a mensalidade terá um acréscimo significativo. Internet. Assim como acontece com os canais de TV, oferecem nos pacotes muitas vezes um atrelado ao outro, com um custo sempre um pouco maior para um grande salto da qualidade da tecnologia oferecida. Celular. Imediatismo e celular formam o par perfeito. Os custos são altos, mas foram absorvidos por todos os usuários que não abrem mão de seus aparelhos e da conectividade em tempo integral. São planos de minutos, promoções cada vez mais nos rendemos à modalidade da comunicação em qualquer lugar para qualquer pessoa. Efeito no dia a dia. TV a cabo, internet e celular não existiam até pouco tempo, o que tornava os nossos custos menores. Hoje somos reféns dessa tecnologia. A tecnologia para uso residencial agregou gastos diretos e indiretos significativos na última década,
como a facilidade de comprar pelos canais de TV a cabo, que tem de corrida de cavalos a leilões, e pela internet, que tem desde objetos usados a carros 0 quilômetros, alcançáveis em alguns cliques. Essa tecnologia tem um custo mensal, sejamos realistas. No século XXI, dificilmente teremos algum benefício, conforto ou praticidade sem custo. A indústria do conforto migrou dos eletrodomésticos para a tecnologia da informação. Atitude para o seu dinheiro valer mais. Saia da dependência tecnológica. No que diz respeito à TV a cabo, tenha um pacote básico que contém apenas o que realmente assiste, evitando gastos desnecessários. Não se deixe levar pelo telemarketing e ajuste o valor desse pacote à sua realidade financeira. Não fique passivamente em frente à TV assistindo os canais de oferta. Mesmo que você não precise de nada, correrá o risco de ser convencido de que pode trocar a mobília da sua casa em 36 meses com parcelas acessíveis ou comprar muitos eletrodomésticos fantásticos. Se você não vai às compras, as compras vêm até você. Cuidado, se estiver carente, querendo se presentear, fuja desses canais de oferta e de sites de vendas pela internet. Consumir não preenche vazios emocionais e prejudica sua saúde financeira. Quanto à internet, a banda larga, com custo mensal para acesso ilimitado, tem sido mais conveniente, principalmente para quem tem filhos de idade escolar. Porém, não precisa ser um pacote top de linha. Adquira o pacote menor e, se sentir necessidade, migre para outro. No caso dos celulares, o pré-pago é melhor para quem não se controla. Fique atento, pois com a portabilidade é possível mudar de operadora e conservar o mesmo número sem pagar multas. Defenda seus interesses, optando por melhor para sua saúde financeira. Emoções e consumos. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com a opinião dos outros, nunca serás rico. Sêneca. A partir do momento em que nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, precisamos de reconhecimento do outro como uma resposta positiva a essa pergunta. Nesse emaranhado de emoções, muitas vezes nos sentimos magoados, frustrados, irados, porque o olhar do outro sobre mim é diferente do que eu esperava que fosse. O outro não consegue me ver e reconhecer meu valor, então acabo me proporcionando esse reconhecimento ao me presentear com algo prazeroso. Ainda nessa reflexão, cabe o outro extremo, que é a euforia, uma alegria extrema que me leva a querer proporcionar ao outro tudo o que posso e até o que não posso por gratidão, para ver os seus olhos brilharem e os seus braços me abraçarem e alimentar essa energia que me envolve. Afinal, a visão positiva do outro sobre mim me traz o tão esperado reconhecimento. São várias as emoções que interferem nas escolhas de trocas que faremos no uso do nosso dinheiro. Quando não nos sentimos reconhecidos, a tendência é nos recompensarmos comprando aquilo que nos dá prazer, sem sequer pensar se é necessário ou se podemos pagar por isso. Nesse momento, tudo o que pensamos é: afinal, eu mereço. Se eu não me valorizar, ninguém mais me valoriza. Quando nos sentimos eufóricos porque nasceu um filho ou um neto, ou porque um filho entrou na faculdade concorrida, ou porque conquistamos a pessoa que paquerávamos há tempo, ou em outras situações, a tendência é sair do racional e agir por impulso, querendo proporcionar às outras pessoas que fazem parte dessa euforia tudo o que posso e até o que não posso. É o caso de pais que se endividam para dar um carro ao filho que entrou na faculdade, ou dos avós que compram tudo que vem para o neto, ou do namorado apaixonado que na primeira semana de namoro se enrola para dar
um super presente à namorada. Em todos esses casos, agimos com a emoção e não com a razão para fazer nossas escolhas de consumo. Compramos por um impulso emocional, distanciados da razão, e não questionamos se o que estamos comprando é útil, se é necessário, se nos serve ou mesmo se podemos pagar. Nada disso passa pela nossa mente, apenas queremos sentir o prazer de nos recompensarmos ou de recompensar os outros. Uma situação como, por exemplo, uma mulher, após descobrir uma traição, rompe o relacionamento amoroso de muitos anos. A dor é imensa. Com o tempo, vai se adaptando à realidade, mas sofre com a frustração do rompimento e fica difícil lidar com os sentimentos dilacerantes. A saída é virar a página da vida e começar um novo capítulo dessa história. O que fazer para reencontrar o prazer de viver e voltar a enxergar a vida como positiva? Ainda não é possível encarar um novo relacionamento. Como sempre, foi muito vaidosa. Decide que vai investir num visual novo. Vai entrar numa academia, fazer uma bela dieta, mudar o cabelo, comprar roupas novas, enfim, vida nova. Com certeza isso vai levantar sua tão abalada autoestima. Tudo certo, não fosse a situação financeira complicadíssima. Ignorando o detalhe numérico do seu saldo bancário, evitando acessar o extrato da conta via internet e abrir correspondências bancárias com o cartão de crédito em punho, ela decide iniciar seu projeto. As consequências serão sentidas em breve com o agravamento da situação financeira, que acabarão se refletindo na autoestima que ela tanto quer elevar. É assim que ela acaba piorando uma situação que gera ruim e não reconhece em si a responsabilidade desses resultados negativos. Acaba assumindo o papel de vítima, o que a manterá nessa situação ruim, já que ela não tem de mudar. Quem tem que mudar é o seu algoz. Quando estão com relacionamentos afetivos mal resolvidos, muitas mulheres e homens acabam detonando a vida financeira por buscarem nas compras uma fonte de prazer, numa tentativa de sair do fosso emocional em que se encontram. Mera ilusão. As compras trazem um prazer imediato de curta duração. Em breve, todo o desconforto emocional vem à tona novamente. E se não se derem conta de que o prazer de consumo não vai resolver o problema, acabam encontrando mais a dificuldade financeira. Crédito. É veneno ou é remédio? A diferença entre veneno e remédio é apenas a dose. Para Celso. Analisando racionalmente, somente através do crédito é possível gastar mais do que recebemos. Portanto, muito cuidado antes de decidir utilizá-lo. Ao pensar no efeito de um remédio, relacionamos o crédito a algo benéfico para reduzir os gastos ou aumentar a receita. Exemplo: se você deve para o cheque especial, que tem uma taxa de juros de 10% ao mês, e consegue um empréstimo pessoal com juros de 3% ao mês, para quitar essa dívida, estará reduzindo em 7% ao mês os juros dessa dívida. Outro exemplo seria o uso do crédito para ampliar suas receitas. Suponho que você tem uma pequena empresa e para ampliá-la precisa comprar equipamentos ou ferramentas e utiliza o crédito para isso, pois já fez os cálculos e viu que o faturamento cobrirá a parcela do financiamento e ainda resultará em lucro. Pode considerar crédito como remédio. Nos dois exemplos acima, o uso do crédito trouxe um ganho financeiro, seja na redução de uma dívida, seja no aumento da receita. E o crédito como veneno? É um tipo de crédito que vai aumentar muito o custo apenas para antecipar uma situação futura que não queremos esperar. Por exemplo, usar o crédito para comprar um carro para uso pessoal. O carro é um bem de consumo que se deprecia com o tempo e com o uso.
Ao adquirirmos um carro, sabemos antecipadamente que não é um investimento, é um gasto com um bem que vai perder valor a partir do momento que sair da concessionária. Ao utilizarmos o crédito para a compra de um carro para uso pessoal, estamos aumentando as perdas. Veja o exemplo abaixo. Ao final do financiamento, o carro já terá depreciado e valerá cerca de 21 mil. A perda acumulada entre depreciação e juro foi de R$ 30.291,35, ao passo que, se o carro tivesse sido comprado à vista, haveria somente a perda da depreciação, que foi de 14 mil. Neste caso, o comprador deixaria de gastar R$ 16.291,35 em juros com este bem de consumo. O tempo médio de troca deve ser de 4 anos no mínimo, quando o tempo de uso já justifica o custo e começam as manutenções constantes. Quem troca de carro todos os anos tentando manter seu patrimônio atualizado acaba gastando muito mais. É no primeiro ano que o carro sofre maior depreciação. Esse gasto excessivo para compras feitas através de financiamentos pode acontecer com eletrônicos, móveis e outros bens de consumo que, financiados, geram um custo muito maior. Situação facilmente evitada se a compra fosse planejada com uma poupança prévia para a aquisição. A análise racional da situação é essencial para fazer bom uso do crédito. Parâmetros. Você sabe qual é o parâmetro para avaliar se uma taxa de juros está adequada ou é abusiva? A taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, é a taxa básica de juros do Brasil. Atualmente, abril de 2010 é de 9,5% ao ano. É a nossa referência de taxa básica de juro. Vejamos a variação do Selic nos últimos anos. O cartão de crédito chega cerca de 240% ao ano ou 10% ao mês. Há um verdadeiro abismo entre as duas taxas. Quando acostumamos a pagar algo em torno de 10% ao mês no cartão de crédito e cerca de 8% ao mês no cheque especial, falar em uma taxa de juros de 4,8% ao mês para um empréstimo pessoal pode soar algo positivo. No entanto, 4,8% ao mês terá como resultado algo em torno de 75,5% ao ano, o que, comparado à taxa Selic, também se torna muito distante de ser uma boa opção. A taxa de juro mais próxima à taxa Selic é a melhor opção. Quanto mais distante, pior. A Selic é o nosso parâmetro e não as taxas cobradas nas linhas de crédito com que estamos mais familiarizados, como cheque especial, cartão de crédito e financeira. Impacto. O quadro abaixo foi publicado em material do jornal O Globo em 28/4/2010 e mostra os diversos tipos de créditos disponíveis para pessoa física e o seu impacto mensal e anual no bolso do consumidor. Taxa de juros praticadas pelo mercado pessoa física. Acompanhar o cenário econômico e ficar atento a informações sobre taxas de juros é essencial para tomar boas decisões financeiras. Se o quadro acima ainda não o convenceu da importância do planejamento para compras à vista, evitando o uso do crédito, vamos relembrar a proposta inicial deste livro: fazer seu dinheiro valer mais. Ao evitar gasto com juros, seu dinheiro rende muito mais. Fica mais fácil se organizar para poupar e administrar crises quando não se tem dívidas. Cartão de crédito.
O cartão de crédito surgiu há menos de um século e gerou uma verdadeira revolução em nossa forma de fazer trocas. O dinheiro se desmaterializou com apenas um cartão de plástico. Desde que seja internacional, podemos andar mundo afora sem precisar carregar quase nada em espécie. Essa desmaterialização nos tirou das vistas o dinheiro indo embora. Perdemos o sentimento ruim de gastar, ficando apenas o prazer de comprar quando pagamos com cartão. Sinônimo de status para alguns e de dor de cabeça para muitos, o cartão de crédito, assim como o dinheiro, não tem poder. O poder é nosso, ou pelo menos deveria ser. Nós fazemos as escolhas, decidimos efetivar a troca utilizando o cartão de crédito. A fatura mensal é apenas um registro da nossa decisão. Ignorá-la ou amaldiçoá-la não mudará o valor a ser pago. Quantas vezes você, ao olhar a fatura, se assustou e demorou para acreditar que os valores ali descritos eram de fato quantias de algo que você adquiriu? Da compra até a chegada da fatura, podem se passar até 40 dias. Muito tempo para uma vida tão dinâmica com decisões emocionais na maior parte do tempo. Esquecemos o que compramos e duvidamos da nossa capacidade de gastar tanto, salvo exceções de erros de lançamento ou fraude por perda ou roubo do cartão. Constatamos que podemos gastar muito, com muita facilidade e em um curto espaço de tempo. Quando o cartão é emitido para dependentes, o cuidado deve ser redobrado. Um momento de vingança pode ser fatal para a sua conta bancária. Facilitador de consumo por impulso só deve ser utilizado por quem tem controle de suas contas e sabe que terá condições de pagar a fatura integral no vencimento sem sacrificar o orçamento. Como utilizar o seu cartão de crédito sem se enrolar com as finanças? Primeiro, negocie com a administradora do cartão a isenção da anuidade, já que alguns cartões oferecem anuidade gratuita permanente. Segundo, se você é do tipo gastador que compra por impulso e depois se arrepende, evite andar com o cartão de crédito ou peça ao banco que baixe o seu limite de crédito, que esteja dentro da sua possibilidade de pagamento, evitando um estouro nas finanças. Terceiro, utilize-o somente quando for necessário. Para checar a necessidade, faça a pergunta básica: eu realmente preciso disso? Principalmente quando estiver assistindo a canais de ofertas na TV, como quem não quer nada, apenas para se distrair, ou navegando na internet nos canais de vendas. Evite ter o cartão por perto. Quarto, se comprar em parcelas sem juros no cartão, não se deixe levar apenas pelo valor da parcela, mas pela quantia total que vai pagar. Quinto, não faça compras para terceiro no seu cartão de crédito. Sexto, não pague contas mensais com cartão de crédito, pois poderá se descontrolar e se endividar. Sétimo, os juros do cartão de crédito são altíssimos, variando de 10% a 15% ao mês. Lembrando que a Selic atualmente é de 9,75% ao ano. Podemos considerar essa taxa de juros astronomicamente cara. Portanto, nunca pague apenas o mínimo do cartão. Se não tiver o valor total da fatura, solicite um empréstimo pessoal com juros bem menores que o do cartão de crédito e quite a fatura integral no vencimento. Não demore para negociar suas dívidas. A cada dia o valor cresce mais. Nono, mantenha-se informado sobre os benefícios como milhagem para passagens aéreas e sobre como obtê-los. Se você é isento de anuidade e para optar por este benefício terá que pagá-la, faça as contas para ver se vale a pena. Se você nem gosta de viajar, para que gastar anuidade para obter um benefício que não te agrega nada?
10º, faça um controle dos seus gastos em uma planilha e vá minoritando para evitar excessos. Monitorando para evitar excessos. Para isso, veja orientações a seguir. Estipule um valor máximo mensal a ser gasto com cartão de crédito, lembrando que este valor não precisa ser gasto se não houver necessidade. Não tome isso como uma dívida pessoal, mas um valor máximo eventual. Veja no site ou diretamente no banco o período de faturamento do mês. Supondo que o seu cartão de crédito vence todo dia 10 de cada mês e vira o vencimento para o mês seguinte, no dia 2 de cada mês, e no mês de outubro sua fatura vai englobar suas compras de 2 do 10 a 1º do 11 e a fatura vencerá 10 do 11, veja um exemplo de controle. Planilha de controle de gasto do cartão de crédito. Vencimento 10 do 11 de 2010. Valor máximo mensal a ser gasto R$300. 11º, confira mensalmente a fatura do cartão com seu controle mensal. Erros das administradoras do cartão são raros, mas acontecem. Você comprou algo em 4 parcelas com a primeira a vencer no mês seguinte, a fatura chega e não vem a primeira parcela debitada, você não se dá conta disso, no mês seguinte debitam as 2 parcelas de uma vez e você se descontrola, porque não guardou o dinheiro da parcela que deveria ter vindo no extrato anterior e não veio. Você comprou um produto pelo cartão e cancelou a compra, pede o estorno do valor que não é feito e a quantia continua sendo debitada. Compras que não fez e que foram debitadas no seu cartão. Compra que foi supostamente parcelada sem juro e vem com juros. Sem o hábito de conferir as faturas, você acabará não percebendo erros desses tipos. 12º, dê preferência aos cartões com chip. Apesar de você ter que decorar mais uma senha, elas acabam sendo mais seguras em caso de perda, extravio, furto ou roubo. 13º, conscientize-se de que cartão de crédito não é presente, é uma linha de crédito com juros altíssimos e caso você fique inadimplente, estará entrando na famosa bola de neve que cresce rapidamente e vai detonar sua vida financeira. Jovens recém-contratados por empresas acabam tendo acesso a cheque especial e cartões de crédito sem nenhuma experiência de administração financeira. Com a empolgação, acabam endividados e complicando a vida financeira cada vez mais. Cheque especial. O cheque especial deve ter esse nome porque quem o usa é de fato muito especial para o banco, já que proporciona altos ganhos através dos juros pagos mensalmente. Na verdade, essa linha de crédito pré-aprovada para o correntista tem um custo expressivo na cesta de tarifas mensais e acaba sendo um facilitador para descontrole. Mesmo que o seu banco considere você tão especial a ponto de lhe conceder 5 ou 10 dias de uso sem juro, evite usar. O banco oferece uma vantagem porque sabe que a maioria das pessoas não tem disciplina para quitar o cheque especial nesse prazo e certamente pagará os juros. O banco incorpora o valor do cheque especial ao seu saldo, o que pode lhe dar uma visão equivocada do dinheiro disponível para o uso. Fique atento. Faça seus controles corretamente e não utilize essa linha de crédito nunca. Se precisar numa emergência, solicite um empréstimo pessoal com juros menores. Crédito consignado. Disponíveis para trabalhadores no regime CLT e aposentados, essa linha de crédito desconta o valor das parcelas na fonte. O valor é limitado a 30% do salário ou benefício. Como o dinheiro não passa pela mão do devedor e é pago diretamente à instituição financeira, pela empresa ou pelo INSS, os riscos de inadimplência são quase nulos, o que reduz a taxa de juros cobrada por essa modalidade de créditos.
para utilizar é preciso alguma cautela por parte do trabalhador ou aposentado, pois terá de ajustar o orçamento mensal a um valor menor, sendo que a parcela virá descontada na fonte. Se não se organizar para isso, poderá se complicar novamente e voltar a pagar juros altos. Essa linha de crédito deve ser utilizada para reduzir os juros de dívidas maiores, como cheque especial, cartão de crédito. No entanto, muitas pessoas lançam mão desse crédito para comprar eletrônicos, móveis e eletrodomésticos. Não use este recurso para aquisição de bens de consumo que você pode perfeitamente poupar a cada mês e comprar à vista. Aposentados e pensionistas do INSS não devem pegar esse empréstimo para beneficiar familiares, assumindo para si o risco de inadimplência. Saiba dizer não e evite transtornos e brigas familiares. Use o crédito com consciência, evite o endividamento desnecessário e faça o seu dinheiro render muito mais. Financiamento de veículos. Já mencionei na página 45 o custo de um financiamento de carro para uso pessoal e seu impacto no orçamento familiar. Existe o financiamento de veículo através de uma concessão de crédito pessoal ou pelo sistema de Lint. O crédito pessoal tem uma taxa de juros um pouco maior que o Lint, porém, o documento do carro sai em seu nome, constando alienação até que seja quitado. O Lint, que é um sistema de aluguel com opção de compra, tem uma taxa de juros inferior à do crédito pessoal. No entanto, a opção de compra o obrigará a pagar uma taxa residual a ser negociada ou que será inclusa no valor mensal da parcela. Os juros dos financiamentos formam um valor, enquanto a taxa de amortização do valor residual é outro montante que não está incluso na prestação como juros. Apesar de ter juros menores, preste atenção ao valor que vai ser pago de fato e se é compensador. Até que termine o financiamento, o documento do veículo fica em nome da financeira. Financiamento da casa própria. Há muita polêmica sobre o que é melhor, pagar aluguel enquanto poupa a quantia para a compra do imóvel ou entrar no financiamento. Não há uma resposta única, principalmente se levarmos em consideração o fator emocional, o significado de ter a casa própria. Racionalmente falando, é preciso, em cada caso, fazer cálculo para analisar o que é mais vantajoso. Como os cálculos são complexos, busque uma calculadora na internet que possibilite fazer essa análise, como, por exemplo, www.infinance.com.br, casa própria, /relatório, exemplo, PHP. Se o melhor for o financiamento, é importante levar em conta que o valor da parcela a ser pago não deve ultrapassar a 30% da renda familiar mensal. É preciso conhecer as diferentes formas de financiamentos existentes e suas exigências para ver qual é a melhor opção através da análise de taxa de juros, que os custos totais serão pagos à vista e o grau de complexidade na aprovação. Já houve casos em que uma pessoa optou por pegar financiamento no Banco A, que ele oferecia 10% a mais de financiamento que o Banco B, onde era correntista, e já possuía um valor de crédito pré-aprovado. No Banco A, as exigências e os prazos eram maiores. Como a compra do novo imóvel foi casada com a venda do imóvel atual, havia uma cláusula no contrato da venda de prazo para entrega do imóvel,
que, se não fosse cumprida, geraria multa. Aconteceu que o Banco A demorou em excesso para liberar o financiamento e a pessoa teve que pagar a multa contratual pela demora. Num primeiro momento, o que parecia vantagem, ou apenas 10% a mais do valor financiado, se transformou em desgaste e prejuízo. Informe-se sobre tudo o que puder antes do financiamento. Não faça financiamento com pressa ou ansiedade, ou poderá transformar o sonho em pesadelo. Tipos de financiamentos para a casa própria. No financiamento do imóvel, o sistema de amortização é que define a forma de cálculo da prestação. Dependendo da linha de financiamento que você contratar com a Caixa Econômica Federal, poderá optar por um desses sistemas. SAC, Sistema de Amortização Constante, consiste em um sistema de amortização com prestações periódicas sucessivas e decrescentes em progressão aritmética, em que o valor da prestação é composta por uma parcela de juros uniformemente decrescente e outra de amortização que permanece constante. SACRE, Sistema de Amortização Crescente. Esse sistema foi desenvolvido com o objetivo de permitir maior amortização do valor emprestado, reduzindo-se simultaneamente a parcela de juros sobre o saldo devedor. A prestação inicial no SACRE pode comprometer até 30% da renda, enquanto no sistema PRICE, abaixo, o comprometimento inicial é de até 25%. Entretanto, ao longo do contrato, verifica-se que, a partir de um determinado período de recálculo, o valor da prestação calculada no sistema SACRE começa a diminuir, ao passo que a do sistema PRICE aumenta sempre. Tabela PRICE, Sistema Francês de Amortização. Nesse sistema, as parcelas são calculadas de forma a terem sempre o mesmo valor do início ao fim do financiamento. A amortização é crescente e, por isso, no início ela é pequena. Com isso, o saldo devedor demora mais para diminuir de forma significativa. Financiamento em atraso. Se você já fez um financiamento e está com dificuldades para pagar, o que pode fazer? Tente renegociar para que seu imóvel não corra o risco de ir a leilão. É possível fazer uma renegociação, esticando o prazo de pagamento para reduzir a parcela. Porém, este caminho resolveria sua situação apenas um momento. No longo prazo, se não eliminar a causa da dificuldade financeira, você voltará a ter problemas. Reúna a família e junto analisem a dificuldade para pagar o financiamento. Para pagar o financiamento provém de uma questão contratual ou de uma momentânea dificuldade financeira. Se for uma questão contratual pela qual o reajuste são sempre maiores do que o aumento da sua receita, é preciso uma ajuda jurídica especializada, como a da Associação Brasileira de Mutuários, a ABMH, ou do PROCON de sua cidade. Se for uma questão momentânea, tente negociar as parcelas em aberto, deixando-as para o final do financiamento. É possível também usar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, para quitar parte da dívida do financiamento do imóvel, gerando a redução no valor da parcela. É preciso que o financiamento esteja em nome de quem tem a conta vinculada ao FGTS e atenda aos requisitos, como período mínimo de 3 anos de trabalho sob o regime de FGTS. As prestações devem estar em dia na solicitação do uso para amortização. Financiamento para portadores de necessidades especiais. Alguns bancos, como Caixa Econômica Federal e Nossa Caixa, agora Banco do Brasil, possuem uma linha de crédito com taxas de juros acessíveis para portadores de necessidades especiais.
O financiamento se destina à aquisição de equipamentos, bens ou serviços tais como prótese, órtese, aparelho ortopédico, cadeira de roda, cadeira para banho, aparelho auditivo, telefone especial, software especial, impressora em braille, elevador residencial, cama motorizada, inaladores, andadores, calculadora especial, relógio em braille e falados, teclado especial, adaptadores de veículos, entre outros equipamentos. Pesquise essa lista de crédito, compare com outras linhas convencionais e decida pelo melhor custo-benefício. Poupar para investir e multiplicar seus recursos. Embora sejamos impotentes para reescrever a história, somos infinitamente poderosos através do conhecimento e da criatividade para reinventar o futuro. Deborah Price, em Terapia do Dinheiro. Quando falamos em investimento, logo nos vem à mente investimentos bancários. Há vários tipos de investimentos. Investir em um negócio próprio, investir em produtos bancários como caderneta de poupança, CDB, fundos, investir em tesouro direto, investir em ações de bolsa de valores. Seja qual for o tipo de investimento, é importante ter em mente o real conceito do investimento. Investimento implica em multiplicar seu dinheiro em um período de tempo, considerando a incerteza de rentabilidade, também conhecida como risco. Investir não é comprar casa para morar e carro para uso pessoal. A casa onde moramos é um bem de consumo, assim como o carro que utilizamos para a família. A casa de praia ou o sítio para uso próprio são bens que temos, mas que não nos geram recursos financeiros, portanto, não são investimentos. Comprar carro por consórcio, compra planejada na qual você paga uma taxa de administração. Comprar título de capitalização também não é investimento, já que ao final do prazo seu dinheiro estará de volta sem rendimento, apenas com a correção monetária. Quem quer poupar de fato deve fazer uma poupança mensal programada em vez de comprar esses títulos que nos atraem pela ideia dos ganhos em sorteios. O que devemos saber antes de decidir qual o investimento escolher? Perfil do investidor: conservador, prefere abrir mão da rentabilidade para não correr risco e perdas de capital. É geralmente o perfil de quem investe em caderneta de poupança, renda fixa, CDB, tesouro direto. Moderado: aceita flutuação de preço desde que haja perspectiva de ganhos moderado. Investe em fundos que mesclam títulos de baixo risco com ações da bolsa através dos fundos. Arrojado ou agressivo: seu foco está em lucros elevados e aceita correr risco em investimentos de resultados incertos. Investe direto na bolsa de valores. Liquidez: grau de facilidade em transformar o investimento em dinheiro no seu bolso novamente. Leve em consideração o prazo em que precisa utilizar o dinheiro para decidir. Caderneta de poupança, fundo de renda fixa, ouro, fundo de ações, ações à Bovespa, imóveis urbanos, imóveis rurais, negócios próprios. Rentabilidade: quanto você receberá pela aplicação depois de descontos, os impostos e a inflação no período. Verifique também as taxas de administração, performance ou carregamento, se houver. Todas elas reduzem o seu ganho. Prazo: o tempo que você terá de esperar para ter o retorno desejado e resgatar o seu dinheiro. Risco: é o grau de incerteza da rentabilidade, retorno de um investimento. Existe investimento com risco alto, médio e baixo. Caderneta de poupança, fundo de renda fixa, ouro, fundo de ações, ações à Bovespa, imóveis urbanos, imóveis rurais, negócios próprios. De acordo com o seu perfil de investidor, você deverá escolher o tipo de investimento que está disposto a correr, o tipo de risco que está disposto a correr para obter ganhos. Para investir na bolsa de valores ou em negócio próprio, por exemplo, é preciso ter perfil arrojado.
A maior dificuldade das pessoas hoje no Brasil é assumir risco. Diante da crise mundial, com queda significativa na bolsa do mundo inteiro, quem já tinha medo agora tem pavor de risco. Risco é sinônimo de perda, não é sinônimo de perda, mas de incerteza de ganho. Com a queda dos juros e da inflação, só obterá ganhos maiores quem aceitar correr riscos maiores. É preciso informação. Nosso medo aumenta com o desconhecido. Conhecendo os riscos reais e o que fazer no período de baixa, pode-se administrar os recursos, reduzindo perdas e garantindo um ganho certo a longo prazo. Administrar riscos ao longo da vida. Há períodos da vida em que podemos correr riscos maiores e há períodos em que não devemos mais arriscar, optando apenas por investimentos conservadores. Que fases são essas? Vamos traçar uma linha do tempo com suas prioridades financeiras, considerando que se trata de um trabalhador assalariado CLT que possui plano de saúde pela empresa. Aconselhamos a redução dos riscos nos investimentos à medida que a idade aumenta. Com essa expectativa de vida em torno de 80 anos, é preciso ir administrando o risco de investimento com o passar do tempo. Pequenas quantias no dia a dia. É comum as pessoas dizerem que não sobra dinheiro para poupar, que a vida está difícil e poupar é praticamente impossível. Para poupar é preciso ser proativo. Não espere sobrar, faça sobrar. Como fazer? Aplicando o CDE no seu orçamento. Você deve ter decidido reduzir algumas despesas através de algumas ações. Acredito que com boa vontade e disciplina será possível reduzir de 10% a 20% no seu orçamento. Com esse valor, você poderá iniciar seu plano de investimento. De grão em grão se esvazia o saco, considerando algumas despesas semanais na vida de um casal. Se forem reduzidas pela metade essas despesas semanais, aparentemente aparecerão R$ 65 por mês para investir. Veja a seguir como esse dinheiro poderá ser multiplicado. Vantagens a longo prazo. Veja como pequenas quantias somam grandes valores no decorrer do tempo. Considerando o retorno de 0,5% de juros ao mês em um investimento, temos os seguintes resultados. Para investir, defina seus objetivos com relação ao investimento para escolher a melhor opção dentro do prazo desejado e do perfil do investidor. Seja disciplinado e invista com regularidade. Busque o máximo de informação antes de decidir qual investimento fará. Informe-se sobre o cenário econômico, tendências, taxa Selic, inflação, quais impostos incidem no resgate, se há taxa de administração, carregamento. Nunca faça um investimento sem antes ler o folheto com as regras ou o contrato. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Diversifique os investimentos para minimizar os riscos. Tenha sempre uma cópia do documento de aplicação com você. Tipo de cestas diferente. Ao tentar seguir a regra de não colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, diversificar seus investimentos, nem sempre fica claro quais são as cestas diferentes. Aqui relacionamos as cestas com os principais investimentos que abrangem: renda fixa, caderneta de poupança, CDB, fundos DI, fundos de renda fixa, títulos públicos, renda variável, ações, fundos de ações, ativos reais, imóveis, commodities. B. Quadro de investimentos. Os investimentos em imóveis requerem conhecimento prévio deste mercado e um capital exclusivo para investir, já que a liquidez é muito baixa. A compra e a venda de imóveis possibilita bons ganhos através de uma boa compra. A venda é regulada por valores de mercado. Se você precisa reaver o dinheiro a curto prazo, escolha outra opção para investir. Previdência privada.
No livro Saiba Mais para Gastar Menos, trabalhando sua inteligência financeira, fizemos algumas colocações importantes sobre previdência privada que repassamos em parte. O que é previdência privada? É uma forma de garantir uma renda complementar para manter seu padrão de vida durante a aposentadoria. Considerando que hoje o valor mínimo que a Previdência Social paga ao aposentado é R$ 3.418,15, se você tem uma renda acima desse valor, vai precisar complementá-la com um plano de previdência privada. A carteira de investimento desse plano varia de 100% de renda fixa até 49% com renda variável, permitindo ao investidor escolher o plano mais adequado ao seu perfil. A vantagem de investir em previdência privada é que o imposto da renda é recolhido somente na hora do resgate e não mensalmente, como em outros fundos de investimento. As desvantagens são as taxas de administrações cobradas anualmente e de carregamento até um período de investimento. Há uma variação de diversos bancos sobre a contribuição inicial para os planos abaixo. Verifique no seu banco e veja se essa contribuição cabe no seu orçamento. PGBL, Plano Gerador de Benefícios Livre, indicado para pessoas físicas que fazem a declaração completa do imposto de renda, pois permite a redução de até 12% da sua renda tributável. Resgates poderão ser feitos a partir de 60 dias. VGBL, Plano Vida Gerador de Benefícios Livres, indicado para pessoas físicas que fazem a declaração simplificada do imposto de renda ou são isentos. Resgates poderão ser feitos a partir de 12 meses. Custos básicos. A taxa de carregamento sobre as contribuições mensais e aportes de 1 a 5% e a taxa de administração que varia de 1,5% a 5% ao ano. Existem empresas que cobram até 10% ao ano. Essa taxa é cobrada sobre o capital total, o que inclui os rendimentos. Muita atenção nesse ponto, são taxas caras que podem prejudicar muito o rendimento da carteira. Em função das taxas de carregamento, esses investimentos, apesar de permitirem, não devem ser movimentados antes de 5 anos para evitar perdas, considerando que o investimento tem como finalidade complementar uma renda na aposentadoria e uma aplicação de longo prazo. Tenha sempre em mente que o melhor investimento é aquele que o leva ao encontro do seu objetivo mais rapidamente e sem sofrimento. Fim.